Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com Denise Gentil, professora do Instituto de Economia da UFRJ. Ela fala sobre a Previdência Social no Brasil. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta. É o 5º episódio. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O programa Outro Olhar vai debater hoje a Previdência Social no Brasil. Para isso, nós convidamos a professora Denise Gentil, professora do Instituto de Economia da UFRJ. Professora, qual a avaliação sobre a Previdência no Brasil? O debate, nós estamos numa época, inclusive, de campanha eleitoral, esse debate ocorreu de alguma maneira, mas analisando a Previdência de uma maneira geral, é boa a Previdência no Brasil? A Previdência Pública é excelente no Brasil. É uma das melhores, é um sistema financeiramente sustentável, é um sistema que tem uma capacidade de arrecadação poderosa, que hoje tem uma cobertura fantástica, né? A cobertura do nosso sistema previdenciário ampliou-se muito no período recente. São mais de 27 milhões de trabalhadores que são cobertos com o nosso sistema de previdência e, apesar de todas as críticas que são feitas a essa questão do déficit, né, o discurso do déficit na Previdência é um falso discurso. Certo? Qualquer investigação técnica mais profunda vai comprovar exatamente o oposto. Né? O sistema tem um superávit, tem uma capacidade financeira fantástica e com esses últimos 10 anos de crescimento econômico, isso só se aprofundou. Tanto que você pode ver, Moisés, que esse discurso do déficit está meio fora de moda, né? Ninguém tem tocado muito nesse assunto. Porque o nível de emprego subiu muito, caiu a informalidade no país, os salários médios e o salário mínimo cresceram muito, né? O salário mínimo cresceu mais de 70% nos últimos 10 anos, e a Previdência, como dizem os jovens, bombou. Você usou o primeiro termo, a Previdência Pública no Brasil é boa. É público aí, não quer dizer que ele só... É o regime geral de Previdência Social. É um regime específico do setor privado. É aquele que atende aos trabalhadores da iniciativa privada.
e que tem no INSS, no Ministério da Previdência, o grande gestor das aposentadorias. E é preciso dizer que o nosso sistema previdenciário, ele não paga apenas benefícios para aposentados. Aqueles que sofrem um acidente de trabalho recebem o auxílio acidente, aqueles que têm algum problema que precisam de acompanhamento, como as mães que vão entrar em licença maternidade, o sistema também ampara. Não é? Então, tem vários benefícios, é um guarda-chuva de benefícios, não é só a aposentadoria que é paga pelo sistema. Não é como nos bancos privados. Os bancos privados você faz um fundo individual e os bancos só te pagam o valor da tua aposentadoria. Se você quiser alguma coisa a mais, você tem que complementar com um seguro adicional. O nosso sistema previdenciário, ele paga a previdência e paga uma série de outros benefícios, como auxílio acidente, auxílio doença, auxílio maternidade. Então, nós podemos dizer que o sistema de previdência no Brasil é um sistema, quer dizer, mais humano, no sentido de dar uma cobertura mais ampla, porque há uma crítica, né, como você sabe, no sentido de que esse sistema é um sistema muito paternalista, né, quer dizer, que oferece demais os recursos públicos que tinham que ser aplicados em outros segmentos. Mas o que a gente viu agora com a crise de 2008, né, a crise mundial, é que a Previdência foi fundamental, não? A Previdência foi fundamental para tirar o país de uma desaceleração que vinha sendo provocada por fatores exógenos, né, pela crise na Europa e nos Estados Unidos. O governo apostou em injetar estratégias e recursos na área social, né, não apenas na área da Previdência, na área do pagamento de aposentadorias, mas também no Bolsa Família, não é, no BPC. Quando se fez uma política de recuperação do poder de compra do salário mínimo, o fato dos benefícios da assistência social, dos benefícios, não da assistência social especificamente, que só o BPC é que está vinculado ao salário mínimo, mas os benefícios todos da área de previdência social, as aposentadorias, os PIS, todos receberam um impacto favorável dessa intervenção que foi feita no mercado de trabalho pelo governo. Quando se resolveu recuperar o poder de compra do salário mínimo, você recuperou a área social do país. Então, e isso gerou, só completando, por que isso foi importante no momento de crise mundial? Porque você criou uma demanda interna muito forte, né? E a economia doméstica se fortaleceu num momento em que as nossas exportações ficaram muito frágeis. Então, foi uma forma de você manter o curso do dinamismo da economia, segurar o patamar de empregos, e tem sido feito isso, quer dizer, o patamar de empregos tem ficado num patamar bem alto, né? Os salários mantêm a trajetória de crescimento, enquanto no mundo todo isso se desmantela, né? Na Europa está se desmantelando, os salários caem, todo o sistema de proteção social europeu está ruindo, porque lá eles fazem ajuste fiscal. Não que a gente não peque pelo mesmo mal, mas só que o nosso ajuste é bem menor. A gente mantém aquela política fiscal ainda conservadora, de fazer metas de superávit primário, mas elas estão bem menores hoje, que são abaixo de 2% do PIB, que para um período de crise ainda é um exagero, certo? Mas está sustentando um dinamismo econômico que na Europa não está acontecendo, porque a severidade do ajuste fiscal lá é gigantesca. E aí, para fazer uma queda tão grande de despesas, eles precisaram desmantelar o sistema, o welfare state deles, o sistema de proteção social, que era a referência mundial. O Estado de Bem-Estar Social. Que a nossa Previdência poderia ser considerada um pouco parcela de... Devemos caminhar nesta direção do que um dia foi a Europa. Que hoje o nosso welfare state sempre foi muito pequeno. Quer dizer, o que é o nosso sistema de seguridade social? Ele inclui a previdência social, com todos esses benefícios que eu estou lhe falando, aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio reclusão, né? E mais o Bolsa Família, que é a área de assistência social toda, né? O Bolsa Família, o BPC, toda a área... O que é o BPC? Benefício de prestação continuada, que quem recebe são os deficientes físicos de baixa renda e os idosos de baixa renda que são não contribuíram para a Previdência. Então, eles são atendidos com esse benefício que não é inferior ao salário mínimo. Nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Então, esses são os benefícios sociais. O Bolsa Família, que é menor do que o salário mínimo, como tem que ser, porque o salário mínimo é do trabalhador ativo, e esses são benefícios complementares. Mas não precisava exagerar e ser tão baixo também. O Bolsa Família é muito baixo, né? É um benefício de baixo valor, e isso é uma revisão fundamental,
né? Esse benefício tem que passar a ser corrigido anualmente pela inflação, né? O poder de compra desse benefício tem que ser reposto e não é todo ano que isso acontece. Às vezes o governo deixa passar 2, 3 anos para corrigir, certo? Isso é um problema. E tem ainda o SUS, né? Todo o sistema público de saúde do Brasil faz parte do nosso sistema de proteção social. Então nós temos um tripé: saúde, assistência social e previdência. Para que nós tivéssemos um sistema de proteção social mais completo, nós teríamos que acrescentar habitação popular, saneamento básico, educação, que o sistema de referência na Europa, na França, Alemanha, eram muito mais abrangentes, né? Mas nós pensamos mais modestamente na Constituição de 88, porque este passo já foi considerado um passo insano que iria jogar a economia do país no caos. Foi exatamente o oposto, né? Quando se pergunta assim, quais são os problemas da Previdência, eu tenho vontade de virar para quem me pergunta e dizer: você não quer me perguntar por que tanta solução na Previdência? Porque a Previdência é um carro de soluções, né? Numa crise mundial, você cria rapidamente demanda, porque ela tem uma capilaridade muito grande. Quando o governo quer injetar renda na economia, basta usar o sistema de proteção social. Todo mapeado, todo nos computadores. Rapidamente você injeta a renda na economia, aquela renda nas mãos de pessoas que são pessoas pobres, de baixa renda, rapidamente se converte em 100% em consumo, né? Vai se transformar em alimentos, em medicamentos, passagem de ônibus, pagamento de energia elétrica, né? Rapidamente isso circula na economia e reativa, né? Os empresários vão se sentir mais animados para arriscar e investir, né? Vai criar renda, emprego e o retorno do dinamismo econômico. Essa capilaridade não pode ser perdida. Isto a Europa perdeu. Quer dizer, se não se usa esse sistema, como se recupera uma economia assim? Então, voltando à sua resposta da primeira pergunta, que está meio fora de moda o debate sobre déficit, na época do Fernando Henrique, certo? Na época do governo Fernando Henrique, esse debate foi intenso porque, como você destacou depois, havia um desemprego alto, né? E isso prejudicava as contas da Previdência? Não era esse o problema, porque também, mesmo na era Fernando Henrique Cardoso, havia superávit, né? Quer dizer, o discurso... E por que esse debate sobre a Previdência? Qual é a fonte disso? Então, qual é a grande propaganda que se faz? Se faz um cálculo absolutamente incorreto, porque a Constituição fala uma outra coisa completamente diferente desse cálculo, que é o seguinte: eles pegam uma única fonte de receita, tá? Da Seguridade Social. Tem lá no artigo 194. A Seguridade Social possui as seguintes fontes de receita. Aí tem lá as contribuições sobre a folha dos empregados e dos empregadores, certo? A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, né? A contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, né? A receita de concursos de prognóstico e o PIS/PASEP. Essas receitas estão vinculadas às seguintes despesas. Artigo 195. Quais são as despesas? As despesas da área de saúde, de assistência social, de previdência e o seguro-desemprego. É assim que está nesses 2 artigos da Constituição. Mas, como o interesse é mostrar que o sistema público é ineficiente, é um sistema falido, é um sistema deficitário, para abrir mercado para o avanço do capital privado, para o avanço, né, da mercantilização dos serviços públicos, o cálculo é feito da seguinte forma: se pega uma só receita dessas 5 receitas, e ainda tinha desculpa, a CPMF, hein, que caiu. A CPMF também, ela veio depois da Constituição, mas ela era da Seguridade Social. Tá? Então, 6 fontes de receita. Então, quando o pessoal critica o déficit e votaram pela derrubada da CPMF... Estavam fazendo desfavor ao país. Um desserviço. Desserviço. Porque a CPMF, ela era arrecadada de todos e aplicada para aqueles que mais necessitavam. Então, essas receitas, então, na discussão sobre déficit, porque eu acho que, inclusive, esse recurso para onde deveria ser aplicado, o negócio do déficit fica... Até esse termo é meio estranho, não é? É tecnicamente incorreto, porque a Constituição ainda diz o seguinte, que se essas receitas não forem suficientes, tem que se usar as receitas do orçamento fiscal,
IPI, imposto de renda, ainda diz isso. Se não forem suficientes, o que elas são, aliás, né, são e muito, porque tem superávit, poderia ser usado os recursos do orçamento fiscal. Repare, a Constituinte de 88, ela criou um orçamento específico, ela chama Orçamento da Seguridade Social, e outros dois, que se chamam Orçamento Fiscal e o Orçamento das Empresas Estatais. Quando criou esses 3 blocos e separou o Orçamento da Seguridade Social, fez isso porque o nosso país é um país extremamente pobre. Era uma forma de proteger. Nós vínhamos de um período de alta inflação, nós vínhamos de um período de altas taxas de desemprego, de altíssima concentração de renda. Então, a Constituição Cidadã, que era uma Constituição democrática, viu nesse momento uma forma de você isolar dos interesses políticos e privados o sistema de proteção social. Quer dizer, vamos produzir nesse país uma recuperação dessa população que ficou abandonada por 40 anos, certo? Nós fizemos um processo de industrialização, o nosso PIB cresceu enormemente e a concentração de renda no país era um disparate. Então, a ideia naquela época era proteger esse orçamento da Seguridade Social, isolando fontes de receitas só para recuperar esse país da miséria e da fome. Essa era a ideia. Mas não se consegue praticar esse orçamento na sua inteireza? Não, porque ele foi totalmente mesclado com o orçamento fiscal. Então, hoje, saiu um orçamento só. Orçamento fiscal e da Seguridade Social. Aí você junta todas as receitas num pacote só, mistura todas as despesas e sai. Agora, as receitas que são vinculadas à Seguridade Social, elas são aplicadas em saúde, educação, em saúde, assistência social e previdência. Mas uma parte da receita que excede esses gastos é levada para o orçamento fiscal. E é usado para qualquer tipo de gasto que o governo desejar. Para superávit primário, pagamento de juros. Principalmente. Ano passado foi uma coisa escandalosa, porque ano passado o superávit primário foi de 1,9% do PIB. Né? E o superávit da Seguridade foi de 1,7%. Logo, se conclui que quase 90% desse superávit primário foi feito com receitas excedentes de contribuições sociais, né? A COFINS, a CSLL. Mas se que cresceram muito. Se a Constituição de 88 garantiu a existência de 3 orçamentos, poderia ser feito o que é feito hoje, de colocar num orçamento só? Isso não, claro que não. Claro mas que não. Isso aí não... A sociedade tem que reagir, né? A sociedade precisaria reagir e reivindicar. Agora, também é fato, por outro lado, que esses esses 3 últimos governos, né, após 2004, modificou essa performance. Né? Isso a gente tem que do frisar. Governo Lula para cá, de 2003 em diante. Claro, na hora em que entra um governo, né, que aposta na área social, que aposta num crescimento inclusivo, só foi usar o que tinha na Constituição de 88. O governo Lula e Dilma usaram o que já estava disponível institucionalmente garantido na Constituição Federal de 88. E aí, além de não ter como chamar de déficit, se demonstrou que os recursos que estavam definidos na Constituição dava para cobrir o conjunto das despesas. E até melhorar, como você reivindicou aqui, essa questão do Bolsa Família, etc. Daria para fazer isso. E tem condições, inclusive, de mandar um projeto de lei, fazer uma emenda constitucional e incorporar a educação, por exemplo, como mais uma ponte dentro desse sistema de seguridade social brasileiro. O fato de isso ter acontecido no país não significa que eu não tenha críticas à política social. Então, vamos fazer a seguinte distinção. A política social foi a grande estratégia dos últimos 10 anos? É verdadeiro. O salário mínimo e a sua vinculação com os benefícios da Seguridade Social foi decisivo para erguer esse sistema, certo? E o discurso do déficit foi abrandado tranquilamente. Foi usada a capilaridade desse sistema para fortalecer uma economia interna para o consumo de massa? Sem dúvida alguma. Agora, poderia ter sido muito melhor. Se você quiser falar desse muito melhor,
vai ser um prazer também. Não, é claro que eu quero. Eu queria, antes de falar do o que poderia ser melhorado, eu queria discutir um pouco esse debate que ocorre ainda sobre a Previdência. O déficit, essa discussão está meio deslocada, mas existe uma discussão de que a Previdência mais à frente, certo? Quer dizer, vai ser deficitária, vai ser complicada, porque as pessoas estão vivendo mais e tal, então não poderia se aposentar com idade menor, etc. Aí se criou a questão do fator previdenciário e também a necessidade de fazer com que as pessoas se aposentassem com idade mais avançada, etc. Tal. Esse tipo de discussão que tem a ver com a Previdência, qual é a sua posição? Olha, vamos falar do fator, que foi uma coisa muito discutida aí nessas eleições, né? As centrais sindicais colocaram para os presidenciáveis discutirem junto com eles qual era o posicionamento de cada um desses partidos sobre o fator previdenciário. E o fator previdenciário, de fato, é uma grande injustiça, né? Porque é um direito garantido na Constituição Federal que você pode se aposentar por dois caminhos: por idade e por tempo de contribuição. Então, por idade, as pessoas do sexo feminino que têm 60 anos e os homens aos 65 anos têm direito à aposentadoria se tiverem contribuído por 15 anos, o que já é um exagero. Quando você vai pegar os esquemas internacionais de aposentadoria, 15 anos é um tempo muito grande, tá? Há países europeus em que as pessoas se aposentam com 10 anos de contribuição. Então, já é pesado para nós que alguém se mantenha regularmente empregado por 15 anos. Você há de convir que a rotatividade do emprego no Brasil é muito alta, mas esses são os critérios da aposentadoria por idade. O outro tipo de aposentadoria é a aposentadoria, por tempo de por idade é 65 e 60. A outra é por tempo de contribuição. A outra forma é tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, os homens, se contribuírem por 35 anos e as mulheres por 30 anos, poderão se aposentar, certo? Então, se você começou a trabalhar aos 15 anos, né? Então, aos 55, certo? Você pode aí, até antes dos... 15 com 35 dá 50. 50, né? Mas tem um limite aí que é 53. Né? É 53. Não vamos nem diminuir mais, que é o limite, 53. Então, aos 53 anos, um brasileiro pode se aposentar se tiver contribuído por 35 ou 30 anos, se for mulher. E aí o fator entra e com uma fórmula que tem 3 variáveis específicas, que é a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, né, multiplica o valor do benefício por um fator que reduz o valor. Que reduz o valor desse benefício. Então, esse parâmetro é um valor inferior a 1. Então, por exemplo, você pode se aposentar com o valor do seu benefício vezes o fator, e o fator reduz. É sempre menor que 1. É sempre menor que 1, certo? Então, há casos das pessoas perderem, principalmente as mulheres, 43% do valor da aposentadoria. Né? Então, ela mantém um padrão quando está trabalhando, quando se aposenta... Se for por idade, e se aposentar exatamente com 30 anos de contribuição, uma mulher pode perder mais de 40% do valor do seu benefício. Conforme o tempo vai passando, né, lá pelos, 58, 59 anos de idade, que é estimado mais ou menos isso, é que ela vai ter o benefício integral que ela teria direito desde os 53. Entendeu? Os homens lá pelos 63 anos que eles conseguem o benefício integral que eles poderiam ter desde os 53. Certo? Então, é realmente um corte de renda que é uma quebra de contrato social. Isso foi instituído no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, né, em 1998. O senador Paim construiu toda uma estratégia política para eliminar o fator. No Congresso ele foi discutido, o Congresso foi a favor da eliminação do fator, mas o presidente Lula vetou. Então o fator continua existindo. Né? E no governo Dilma se pensou muito em criar uma alternativa ao fator, né, em que os trabalhadores pudessem
ter menor perda do que essa que o fator tem. Chegaram a discutir com as centrais sindicais um fator 85/95 e tal. Mas não foi para frente isso, que eu saiba, até onde eu sei, né? Não andou isso muito. Ficou congelado. Mas sempre foi o medo de que a retirada do fator induzisse as pessoas a se aposentarem com uma idade muito precoce, né? Mas qual é o problema de se aposentar com uma idade precoce? Normalmente essas pessoas recebem esse benefício e voltam a trabalhar. E voltando a trabalhar, elas voltam a contribuir. Tem um economista muito bom chamado Amir Kair. Na verdade, o Amir é até engenheiro, mas ele entende demais de finanças públicas. E ele diz o seguinte, num dos artigos dele, que o pagamento desse benefício é o mais rentável para o governo, porque o que o trabalhador recebe é muito menor do que aquilo com que ele contribuiu. E quando ele recebe o benefício e volta a trabalhar, então é céu de brigadeiro. Ele fez um cálculo matemático todo bem montado, bem complexo, para mostrar que não faz sentido o fator. O fator reduz tanto a aposentadoria que você acaba recebendo muito menos do que aquilo com que você contribuiu, né? E como normalmente as pessoas se aposentam com 55, 57 anos, que é a média, elas voltam a se inserir no mercado de trabalho, voltam a pagar a Previdência. Então o governo recebe 2 vezes e paga uma miséria porque o fator corta, certo? Então, e é uma economia de nada. A economia que se faz com o fator olha, se você for ver o que se paga de juros nesse país, 5% do PIB, o que se economiza com o fator é uma piada, né? Mas tudo isso por quê? E vamos voltar naquela história inicial. Por que se constrói um discurso de déficit? Por que se introduz a ideia de fator previdenciário para dizer que os gastos são excessivos? Por quê? Porque a ideia é privatizar determinadas áreas que hoje são públicas. Essa é que é a ideia, é o avanço da previdência privada, da saúde privada, da educação, né? A ideia é o quê? É mercantilizar os bens públicos, os bens e serviços públicos, né? O mercado é ávido por avançar naquilo que hoje é público. Então, isso não acontece só na Previdência, né? Mas vamos falar de Previdência. Como é que se dá isso na Previdência, né? Na Previdência, achata-se o valor dos benefícios, o piso apenas é corrigido, né, segundo o salário mínimo. Então, há um crescimento com base no PIB mais a inflação. E as aposentadorias acima do piso, elas recebem outro fator de correção. Normalmente, só a inflação, certo? O que acarretou uma perda significativa para as aposentadorias acima do piso. Então, a pessoa, quando se aposentava, estava lá, né? Você vai receber 5 salários mínimos. Aí, com o tempo, o salário mínimo crescendo mais do que a inflação, essas pessoas começavam a receber 4 salários mínimos e meio, 4 salários mínimos, 3,5, 3. Hoje elas estão achatadas próximas do piso. E isso gera uma tremenda indignação nas pessoas, né? Aí o que acontece? Se você é um funcionário do setor privado e vê que as aposentadorias têm esse patamar, você corre para fazer uma previdência privada em qualquer banco. Vai ao Itaú, vai, enfim, ao Bradesco. Para quê? Se o benefício de aposentadoria é tão baixo e não chega nem próximo do seu salário como trabalhador do poder ativo, de renda que você vai complementar, no mínimo. Ou então você vai esquecer a previdência pública, se você for um autônomo, e fazer a sua reserva pessoal. Quem que ganha com isso? Quem ganha com isso? O mercado, né? O mercado, porque os bancos, os fundos de previdência dos bancos batem no limite, né? Então, eles tentam avançar sobre o público que é atendido pelo Estado, né? Então, esse discurso de déficit da Previdência, ele tem, em primeiro lugar, o interesse dos fundos de previdência dos bancos privados. Em segundo lugar, ele atende aos interesses de todos aqueles que são proprietários de títulos públicos, porque eles desejam as maiores taxas de juros possíveis. Eles vão demandar taxas de juros altas. Mas não basta você exigir do governo taxa de juros mais alta. Você precisa saber se o governo tem caixa para isso. Então, quanto mais o governo comprimir os gastos e gerar superávit primário para pagar as contas de juros, melhor. Então,
o discurso de que a Previdência é um gasto excessivo faz consistência, né, com a ideia de que a taxa de juros alta é a melhor maneira de combater um processo inflacionário. Mas para ter taxa de juros alta, para combater um processo inflacionário, você tem que achatar. No que você achata, os bancos matam 2 coelhos com uma cajadada só. Taxa de juros altas, que é o retorno dos ativos financeiros que eles têm, né, nos caixas, e, ao mesmo tempo, ganham mercado nos fundos de previdência. Certo? Mas não são só essas pessoas, né? Existe aí todo um discurso ideológico de mercantilização dos serviços públicos hoje. Então, você vê uma privatização silenciosa e nas campanhas políticas eleitorais, como nós estamos vendo, o ataque aos problemas que essa prestação de serviço governamental ocorre e que, de alguma forma, acontece. E, de um lado, eles brigam para reduzir o investimento na saúde, na educação pública, etc., e gera esse descontentamento, e na eleição eles criticam isso, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Porque você vê, esses setores que ganham, como você falou, dos bancos e tal, eles investem principalmente aonde? Na publicidade, nos jornais, nos meios de comunicação, para criar esse cenário, esse caldo da população caldo com relação de cultura ao sistema público, né? Então, olha só o que acontece. Como o Bolsa Família, o BPC, são programas super baratos, porque o BPC, 1,3% do PIB, o Bolsa Família, 0,5% do PIB, a Previdência, 7% do PIB, certo? Então, o ataque sobre a redução dos gastos da Previdência é mais alto. Ninguém ataca o Bolsa Família, porque 0,5% tem um estrondoso apoio popular, né? Não sou contra o Bolsa Família, certo? Para mim, o Bolsa Família tinha até que ser expandido no sentido de dar à população uma renda de cidadania, uma renda mais elevada, né? Que é uma renda muito baixa, como eu falei no início, nem sempre corrigida pela inflação. Mas a maior aposta de combate à pobreza tinha que vir pelo lado dos direitos sociais. Educação, saúde, habitação popular, saneamento básico. Não adianta você conceder apenas renda e uma renda baixa para as famílias pobres achando que você está combatendo a pobreza, porque a pobreza não é só a ausência da renda ou uma renda muito baixa. A pobreza é não ter uma casa decente, não ter saneamento básico, né? Não ter lixo, não ter esgoto decente, não ter uma educação de qualidade. É isso que é a fonte geradora de pobreza também, né? E é isso que não foi tratado nesse governo. Seria o caminho para a gente sair dessa... seria o que chama-se a porta de saída, né? A porta Na medida de que você amplia a educação... eu diria que a nossa porta tá bem fechada ainda, né? Porque se você insiste em combater pobreza, né, com programas de transferência de renda, transferência de baixa renda, porque não venha me dizer que um salário mínimo sustenta um idoso com problemas de saúde crônica, certo? Não venha me dizer que o valor do Bolsa Família assegura que uma família viva em paz. Isso eu acho que sobre isso ninguém discorda. A questão, né, é saber como é que nós vamos caminhar para isso. A questão é enxergar a pobreza nas suas múltiplas dimensões. Pobreza não é apenas ausência de renda. Mas o governo apostou no mercado, nesses outros serviços públicos, nesses outros direitos assegurados pela Constituição, nesses outros direitos que são direitos sociais conquistados em 1988. Né? Apostou por quê? Porque há uma privatização acelerada no setor de saúde e educação nesse país. Mas eu acredito, Denise, que, veja, é verdade que esse caminho ele é parcial, né? Eu acho que é isso que você está dizendo. O caminho de combater a pobreza está combatendo por um lado assim bem de matar a fome ali do dia seguinte, etc., mas não está vendo isso. Vamos ser honestos. É uma receita do Banco Mundial. É uma receita de combate à pobreza do Banco Mundial. Você transferir renda para as pessoas. Porque é barato. Fazer um sistema público decente é muito caro. Né? Não, fazer e o enfrentamento. E eu acho que é o enfrentamento o problema da educação do debate. É caro. Exatamente. É caro.
Então você deu uma parcela dessa Com responsabilidade com ao esse mercado. superávit primário, como é que a gente enfrenta isso, se não enfrentar esse problema? Quanto é que o governo gasta por saúde anualmente? 85 bilhões de reais. 2013 foi isso, Ministério da Saúde. Todo o SUS, mas toda a estrutura burocrática do Ministério, 85 bilhões de reais, certo? Quanto foi o superávit da Seguridade Social? Segundo o cálculo da Anfip, 78 bilhões de reais. Certo? Então, é uma questão de prioridade. Né? É uma questão de prioridade. Mesmo o programa Minha Casa Minha Vida, a quantidade de recursos que foi para Minha Casa Minha Vida é menos de 1% do PIB. Na verdade, mas veja, menos de 0,5%. Mas você está vendo na campanha eleitoral que mesmo com essa aplicação, vamos dizer, super pequena ou parcial de uma visão mais progressista de participação da população, dos pobres no orçamento, vamos dizer assim, a briga que isso está gerando, né? Porque claro. Com toda a insuficiência do Bolsa Família, etc., ele sofre uma crítica, quer dizer, contundente desses setores, que é uma coisa para preguiçosos, para isso aí não tem saída, é uma coisa de só para querer ganhar voto, etc, etc, etc. Então, quer dizer, a luta teria que ser muito mais aprofundada, muito no mais sentido aprofundada. De ir mais fundo, porque o que está aparecendo, na minha opinião, é que os 12 anos aí dos 3 governos, 2 do Lula e 1 da Dilma, está demonstrando que precisa de ir mais fundo nesse combate, digamos, aos recursos que vão para os bancos, né? Do rentismo, do superávit primário, etc., para aplicar de uma forma mais profunda em transformações reais. Transformações né? Reais. E aí entra uma questão do cara ficar meio na defensiva da luta política, né? Tem toda uma situação, porque até para garantir um Bolsa Família que só tem, por exemplo, que R$90, acho que por cabeça na família e tal, algo assim, um rendimento que é pequeno de cidadania, como você registrou, certo? Isso está desgastando pra caramba a luta política. Está provocando uma luta política tremenda. Existe uma colega no Instituto de Economia chamada Lena Lavinas. Ela fez uma pesquisa, virou um livro recentemente, que procura investigar o que o brasileiro pensa dessas políticas sociais do governo. E é surpreendente o conservadorismo do pensamento dos brasileiros. Essa ideia de que o Bolsa Família, você está alimentando... Bolsa Vagabundagem. Bolsa Vagabundagem é uma coisa impressionante. E o pior é que as pesquisas não comprovam isso. Né? Nos lugares onde ele mais foi concedido, esse benefício, gerou o maior número de emprego, que é o Nordeste. Né? O emprego cresceu, o Nordeste floresceu. Nunca a região Nordeste do país se desenvolveu tanto como agora com esses programas sociais. Por quê? Porque o Bolsa Família ele vai ser entregue exatamente nas regiões mais pobres, para as pessoas que são mais carentes do país. E quando chega lá, gera um dinamismo econômico enorme, o emprego sobe. Entendeu? Então, não tem nenhuma associação entre Bolsa Família e vagabundagem. Exatamente. É uma percepção incorreta da população. Mas por que essa percepção? Porque eu acho que aí entra essa questão dos meios de comunicação social. Certo? Porque a pessoa acorda. O máximo que ela tem contato é com quem? Com o vizinho, telefonando para um familiar, para um amigo, etc. Ele fica sabendo do conjunto das questões da sociedade através dos meios de comunicação social. O nome está dizendo comunicação social. E se esses meios de comunicação, eles injetam diariamente, certo? Uma visão que é do déficit, os especialistas dos jornais... o quarto poder, né? Exatamente. Os especialistas dos jornais e tal, é o quê? Um técnico que tem aí, que ele só fala disso, Fábio não sei o quê, certo? Então, quer dizer, ele repete, assim, meio de forma igual das publicidades, né? Que é uma repetição. A publicidade vive da redundância, né? Fica repetindo, repetindo. É um demérito para os mantras, né? Não se pode claro, porque exatamente. Os mantras é uma coisa positiva. Tem o objetivo de elevar o espírito. Né? Exatamente, porque eles repetem isso e aí fica com essa visão. Você está dizendo que, tecnicamente, você não poderia falar em déficit. Não. Você não poderia discutir déficit quando isso está tudo constitucionalizado e tem lá, inclusive, se aquele dinheiro que está lá definido não der para as despesas,
vai para o orçamento fiscal. Exatamente. Então, isso é o que foi decidido na Constituição. E o cara inverte. Eu gostaria de estar aqui, dizendo que o orçamento da Seguridade é equilibrado, que tudo que o governo arrecada, ele gasta na Seguridade Social. Infelizmente, eu tenho que vir dizer que não tem déficit, entendeu? Eu gostaria que o orçamento fosse deficitário de tanto que o governo gasta de recursos na área do atendimento da população mais carente, e que a educação tinha sido incorporada no sistema de seguridade social e que agora o nosso sistema de proteção ampliou as suas portas. Saneamento, né? O que se gasta em saneamento? O dinheiro que sobra na seguridade social podia multiplicar por 10 os recursos que são gastos em saneamento, né? Mas, para isso, você teria que ter uma recomposição de interesses dentro do orçamento público. Isso. Certo? E, inclusive, porque você vê, tem uma propaganda grande na mídia que é sobre os impostômetros, né? Que é para dizer que se paga muito imposto, etc. e tal. E não se fala do que, digamos, quantas consultas são feitas pelo INSS. Exatamente. Quantos benefícios são distribuídos. Então tem que botar, porque você você descontextualiza. Claro que eu não quero pagar muito imposto. Essa discussão é bizantina. Você quer pagar muito ou quer pagar pouco? Não se trata. Como é que equilibra socialmente o país? O problema do nosso sistema não é financeiro. O problema do nosso sistema definitivamente não é financeiro. Você pode questionar o sistema se ele pode se tornar mais justo. O sistema pode se tornar mais justo? Pode, né? Agora, dizer que ele sofre, né, de um colapso financeiro, isso é completamente incorreto. Isso é, inclusive, não é nem politicamente incorreto apenas, é tecnicamente incorreto, certo? Então, o debate hoje para nós, ainda bem, porque na Europa o debate é o oposto, né? O que está posto hoje para as eleições é o seguinte: como nós poderemos melhorar o que já temos? Melhorou muito nos últimos 10 anos e a gente precisa fazer os ajustes nos próximos anos. Isso aí é uma coisa. Agora, é preciso que a plataforma política seja democrática. Isso. Essa que é a diferença. Então, Denise, você já está convidada para a gente fazer esse outro debate num outro programa. Tá certo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu queria muito trazer você aqui no programa para ouvi-la, e eu estou muito satisfeito. Tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Vamos encerrar o programa mostrando o 5º episódio do CECID Cena Aberta. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. As legendas são recursos fundamentais para apresentar a pessoa que fala. E olha a minha aqui com a logomarca do CECID. Mas para tornar esse recurso ainda mais atraente, que tal personalizá-lo? No programa de hoje, o professor Alexandre Cantini vai explicar sobre a importância da identidade visual em uma produção. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a personalizar legendas utilizando o Inkscape, mais um software livre para ser utilizado em suas edições. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, estamos aqui com o Alexandre Cantini, professor da PUC, que vai falar conosco sobre identidade visual. Tudo bom, Cantini? Tudo bom. E aí, cara, como é que você pode dizer em poucas palavras para o pessoal, fazer uma coisa assim, com um layout aceitável, umas dicas bem básicas para a gente poder começar a trabalhar com identidade visual de vídeo? Eu chamaria identidade visual de um
artifício do designer para criar uma conexão lógica entre vários elementos que compõem um conjunto. Então essa talvez seja a definição assim, mais genérica e que não explica muita coisa. Então vamos dar um exemplo, né? Porque por parábolas a coisa fica um pouco mais fácil. Então se a gente for pegar, por exemplo, o filme O Senhor dos Anéis, é muito claro você identificar qualquer objeto que apareça em cena, a que raça ou a que etnia aquele objeto está ligado. Se é um elfo, se é um humano rohirrim ou o que seja, se é um anão. E, claro, isso foi feito de propósito, né? Então, o objetivo foi justamente o objetivo foi que a audiência batesse o olho naquele objeto e pudesse reconhecer. Porque num filme, as cenas estão se sucedendo, corta daqui, corta para lá, muda de um cenário para outro e a audiência não pode ficar perdida, né? Então, justamente para que ela se localize instantaneamente, então criou-se essa identidade visual, né? Essa identidade dos elementos que compõem ou que são utilizados pelas culturas, são desenvolvidos pelas várias culturas que permeiam ali, que povoam a Terra-média. Ainda dentro do cinema, a gente pode lembrar também da série Guerra nas Estrelas, né? Cada filme do Guerra nas Estrelas tem 3 ou 4 grandes cenários, né? 3 grandes planetas em que as etapas da história acontecem e mais alguns cenários internos em naves. E aí, novamente, você tem uma sucessão de cenas, troca, vai de um planeta, volta para outro, apresenta um grupo de personagens, depois volta para outro grupo de personagens em outro cenário, e nesse troca-troca a audiência não pode se perder. Então você percebe muito claramente que quando abre a cena, em que planeta você está. Você tem um conjunto estético ali que aponta para aquele planeta. E no caso do Guerra nas Estrelas, inclusive, os planetas são muito monótonos, né? Porque só tem um ecossistema. Então Tatooine é o planeta inteiro desértico, Coruscant é o planeta inteiro uma cidade, a Lua de Endor inteira uma floresta, né? Hoth inteira coberta por gelo, não tem nenhum tipo de variação. Mas o objetivo é esse, quer dizer, é você bater o olho e identificar. No mundo empresarial, né, que talvez seja o mais próximo da gente, a identidade visual está ligada a você criar, espalhar pelos vários elementos de comunicação daquela sociedade com o público, pistas que apontem para a marca dessa sociedade. Então você vai criar a logomarca da sociedade, a tipografia que vai ser utilizada, alguns elementos de cor e de diagramação também, né? Se a marca é usada mais num canto, mais no outro, se ela é centralizada. E esses elementos eles vão se perpetuar, eles vão se espalhar por todas as ferramentas de comunicação. Então tem papelaria, né, o papel de carta, envelope, cartão de apresentação, eventualmente uniformes, adesivos de carro, né? Antigamente era pintura de carro, hoje em dia é adesivo de carro, a própria decoração do escritório, né? A logomarca atrás na parede da recepção, ou no balcão, a repetição dos elementos de cor. A ideia é que qualquer pessoa que olhe qualquer pedaço dessa empresa, né, espalhado pelo mundo, qualquer elemento possa de cara identificar como sendo, fazendo parte daquele conjunto. Então, para vocês, até o próximo bloco. Entenda agora, no tutorial com o Cadu Nico, como personalizar as suas legendas utilizando o Inkscape e deixar os seus vídeos ainda mais atraentes. Olá pessoal, vocês viram o cantinho a importância de uma uniformidade visual para a criação de uma filmagem em si. Agora, como é que a gente faz isso dentro do contexto aqui dos softwares? Lembra que na outra aula nós pegamos um template pronto do OpenShot e inserimos animações assim por diante. Nessa aqui nós vamos aprender
a criar um template, certo? Usando o mesmo recurso que a criação de títulos. Vamos lá? Então eu estou aqui com o OpenShot aberto e já tenho um vídeo na trilha mais aqui embaixo. Nós podemos criar quantas trilhas nós quisermos. No caso aqui nós vamos trabalhar com a trilha do vídeo, uma trilha de scroll, e eu venho aqui no mais e adiciono mais uma trilha para outro scroll, porque nós vamos trabalhar um tipo de animação aqui e o outro aqui em cima. Então vamos fazer como fizemos na aula passada. Vamos em título, novo título. Eu venho aqui e escolho Solid Color, que a gente pega a área todinha da tela. Criar novo título. Aí vamos escrever scroll. Estou ok. Está criado. Só que agora, em vez de a gente usar uns menus aqui, nós vamos usar o editor avançado. Quando eu clico aqui, automaticamente aparece o Inkscape com a minha área. Como é que é o Inkscape? Para alguém que já usou algum software vetorial, como CorelDRAW, Illustrator, a tela não é muito diferente. Aqui nós temos a barra de títulos, barra de cores, barra de atalhos, barra de alinhamentos, famosos snaps, que normalmente eu tiro a seleção, e a barra de informação aqui embaixo. Aqui está a nossa área de trabalho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar as imagens do logotipo do programa. Eu venho aqui no botão importar, vou lá em projeto, bruto, e seleciono a claquete. Abrir ou embutir. Dei ok. Posiciono a claquete onde eu quero. Vou importar de novo e pego o filme 1. Dou ok. Posiciono o filme 1 onde eu quero. Notem que ele ficou na frente da claquete. Como é que eu desço ele? Eu desço um nível aqui. Desci um nível. Agora importo de novo. Pego o filme 2. Abrir. Mando embutir também. Coloco mais ou menos onde eu quero. E agora eu vou descer 2 níveis. Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Uma, ele está na claquete. A outra, ele está no outro filme. Se eu quiser selecionar todos de uma vez, eu clico para fora e arrasto assim e seleciono tudo. E dou uma reposicionada aqui, mais ou menos onde eu quero. Feito isso, eu não preciso mais desse fundo. Então eu clico nele e aperto a tecla Delete. Vou salvar o meu projeto. Salvei. Fechei o projeto. Ele automaticamente é atualizado aqui na minha área de trabalho. Basta eu clicar em aplicar. Ele está aqui. O scroll. Então se eu vier aqui, clicar, der play, ele aparece. Certo? Só que se eu quiser fazer um scroll mais avançado, que essa claquete tenha uma animação e essas duas tenham outra, é muito simples. Botão direito do mouse em cima do projeto, certo? Editar título Inkscape. Eu pego esses 2 filmes, clico no primeiro, Shift no segundo e deleto. Só fica a claquete. Eu venho em Arquivo, Salvar como. Ele já tem uma área própria do thumbnail, mas eu não quero isso. Eu quero salvar na área de trabalho, Projetos, Bruto, Scroll 01. E salvei. Dou Ctrl Z, recupero os meus filmes. Agora eu clico na claquete e deleto e salvo de novo. Arquivo, salvar como, não salvar, senão você vai salvar por cima. Coloco o scroll 02. Salvei. Volto para o OpenShot
botão direito, importar arquivos. Eu vou pegar o Scroll 1 e o Scroll 2 e vou adicionar na minha área de projetos. Só que agora aqui eu vou deletar o Scroll antigo, parar no ponto em que eu quero, vou puxar o Scroll 2 para ser o fundo, o Scroll 1 para ser a frente e dou play. Notem que ele obedece direitinho às transparências. Então, estando tudo na hierarquia correta, nós vamos animar, fazer as animações independentes. Eu quero que o filme venha da direita para o centro e que a claquete venha da esquerda para o centro. Então vamos animar os dois como animamos na última vez. Eu vou puxar o Scroll 2, jogar para cá, vou vir em propriedades, duração 1 segundo, apliquei, joguei ele para o início, vou animar e da direita para o centro, fiz. Agora eu vou pegar o Scroll 1, fazer a mesma coisa, botão direito mouse, propriedades, duração 1 segundo, aplicar, jogo ele para o início, botão direito do mouse, animar da esquerda para o centro. Então se eu tocar a animação agora, agora só falta a animação de saída. Vamos fazer simples, do centro para baixo, todos os dois, e resolve o problema. Então eu puxo o Scroll 2, jogo para cá, propriedades, duração 1 segundo, apliquei, joguei ele aqui para o final, animar do meio do centro para baixo. Puxo o Scroll 1, botão direito do mouse, animar, pode ser assim, do centro para baixo, e eu posso diminuir, ver aqui, propriedade, diminuo para 1 segundo. Apliquei, jogo ele aqui para o final. Botão direito do mouse, editar título no Inkscape. Então eu venho aqui na ferramenta texto, clico nela, clico aqui e escrevo Alexandre Cantini. Aumento o texto, posiciono onde eu quero, mudo a cor. Eu posso também torná-lo mais gordinho, usar negrito, tá aqui negrito. Posiciono onde eu quero. Deleto a imagem de fundo. Salvo como Scroll 3. Fecho. Importo o arquivo. Crio mais uma trilha. Coloco aqui no meio. Então com isso nós temos um scroll personalizado, onde aparece o nome das pessoas, com animação, com tudo. Bem pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau!